Bom, então, novamente, bom dia, pessoal. Vamos começar a conversar, então, a respeito da nossa disciplina. A ideia da aula de hoje, então, é a gente conversar um pouquinho mais sobre JavaScript, tá? A gente tem mais algumas coisas, a gente vai ver os operadores condicionais, que a gente chama, que é o que modifica a interpretação do código dependendo de uma condição, tá? E aí a gente vai entrar em alguns operadores lógicos, operadores de comparação, para a gente poder dar continuidade à nossa disciplina. Na última aula, tu tinha passado umas atividades. Tá. Eu vi agora de manhã que eu não coloquei. Assim que termina a aula agora, eu já vou colocar as da semana passada e dessa semana para vocês, tá? São todas atividades pequenininhas, então acho que não vai ter muito problema. Mas eu dou uma semana a mais para vocês fazerem essas atividades, tá? Não tem problema. Então vamos lá, então, vamos continuar falando, então, a respeito da nossa disciplina. A ideia da aula de hoje, então, a gente vê condicionais. A gente tem o if, else, else if e switch. Vocês já devem ter visto esses comandos em lógica de programação, tá? A gente vai ver o true e o false, então, que são formas diferentes de definir o verdadeiro e o falso que o JavaScript possui. A gente vai ver o operador lógico de negação, tá? Vocês já devem ter visto ele em outras linguagens também. Operadores de comparação, então, como é que eu faço a comparação entre dois valores em JavaScript. E a gente tem os operadores lógicos que permitem a gente ampliar essas comparações e fazer outras comparações juntos e verificar, então, continuar verificando se são verdadeiras ou falsas para poder executar o comando que a gente precisa, tá? E depois vou deixar uma atividade para vocês. Bom, o que são os comandos de condicionais, que a gente chama de comandos de seleção em JavaScript? São comandos que modificam o funcionamento do código, a interpretação do código, tá? Aonde que o nosso interpretador vai ler o nosso código, dependendo de uma condição, tá? Então, se uma condição for verdadeira, ele executa uma parte, se ela não for verdadeira, ele executa outra e por aí vai, tá? Então, eles são formas de o nosso código, o nosso interpretador seguir caminhos diferentes dentro do nosso código, dependendo de alguma condição. O JavaScript fornece 4 tipos de comandos condicionais. A gente tem o if, que é o C, então se verifica se alguma coisa é verdadeira, se for, executa, se não for, ele segue reto, tá? Aí a gente tem o else, então, que é o contrário do if, então o if é o C e o else é o se não for verdadeira a condição anterior, eu executo um outro comando, tá? Um outro bloco de comandos. E a gente tem o else if, então, que é uma forma de a gente conseguir fazer várias verificações dentro do nosso if, lá, do nosso condicional, tá? E a gente tem o switch, que é um caso especial. Eu não me lembro qual foi a linguagem que vocês viram, eu nunca me lembro, porque eu sei que uma turma viu em C e a outra viu em Python, na manhã da tarde. Eu não lembro qual foi a linguagem que vocês viram, mas tem algumas linguagens que tem o switch, outras que não tem, tá? Mas a gente vai dar uma olhadinha como é que é o switch no caso do JavaScript. Bom, vamos falar do if else então. O if tem a função de verificar se uma expressão é verdadeira. Então eu verifico se uma informação que está dentro desse if é verdadeira ou falsa, tá? Na aula passada a gente viu que o JavaScript ele possui o true lá e o falso, um valor booleano que permite a gente passar verdadeiro ou falso dentro dessa variável. E nesse caso aqui eu fiz um exemplo bem fácil, tá? Que a gente simplesmente criou uma variável, passou o booleano verdadeiro para ela, e aí eu faço uma condição lá, se essa variável for verdadeira, então eu mostro essa informação, se não, eu mostro a outra informação. Então, basicamente é igual em todas as linguagens, tá? Algumas coisas, tem algumas linguagens que exigem que tu faça o if de uma forma, outros de outra. Então, eu não lembro se vocês viram com Python ou com C. No Python, tu simplesmente tinha que colocar lá o if, botava entre parênteses também a condição que tu queria, a expressão que tu queria verificar, e depois tu botava 2 pontos e deixa um tab aqui para a próxima linha, tá? O JavaScript ele é mais parecido com C, tá? Então eu sou obrigado a colocar o if, abrir e fechar os parênteses aqui, então, para fazer a verificação, e depois o delimitador de blocos, que a gente chama, que é o que o Python usa, o identador, o JavaScript é simplesmente esse abre chaves e fecha chaves, tá? Então, quando eu tenho o que tiver dentro dessas chaves aqui é considerado um bloco de código pertencente a este if, tá? Então,
Eu não lembro qual foi a linguagem que vocês viram, então eu estou deixando isso bem claro para não ter problema. Nesse caso aqui, quando eu executar, ele vai vir aqui, vai ver esse if aqui, vai verificar se isso aqui é verdadeiro ou falso, nesse caso é verdadeiro, ele vai simplesmente mostrar esse cara aqui e ignora o resto da execução. Então, se esse cara aqui for verdadeiro, ele nem vai verificar o else ou os outros else ifs que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, o if ele sempre vai ter uma verificação só, até ele encontrar, aonde ele encontrou aquela condição que a gente estava procurando, ele simplesmente ignora o resto do código e vai adiante no nosso programa, tá? Nesse caso aqui, ele vai retornar possui graduação e ele não executa o else. Mas se eu botar ele como falso aqui, ele vai vir aqui, vai verificar se isso aqui, vamos lá no código para ser mais fácil, tá? Então a gente vem aqui, vou botar qualquer nome aqui, x igual a true, if, a gente bota o x. Isso aqui não faz diferença se eu colocar o espaço, ou se eu deixar sem espaço aqui, tá? Não faz diferença nenhuma, assim como aqui também. Ele vai identificar se tiver tudo junto, ou se tiver tudo separado aqui, esse if e esse parênteses aqui, não faz diferença para ele. Então, se isso aqui for verdadeiro, console.log verdadeiro. Aí a gente pode botar aqui um else, console.log falso. Desgraça. Falso. Então, eu vim aqui, executei, opa. Eu botei C aqui em cima, tudo a ver. Puxa. Assim, reparem que ele está mostrando já aqui no meu console verdadeiro, tá? Se eu mudar esse cara aqui para falso, ele já retorna falso lá embaixo, porque foi o que eu mandei mostrar. E ele ignora a execução do outro. Se o if aqui for verdadeiro, ele vai executar esse cara e não vai executar o else. Se ele for falso, ele vai executar o else e vai ignorar o que está no if, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa para a gente verificar exatamente o que a gente está buscando. Aí a gente tem o comando condicional else if, tá? O else if é quando a gente quer fazer várias condições, tá? Pode ser com variáveis diferentes, pode ser com a mesma variável, pode ser praticamente qualquer coisa dentro desses condicionais que a gente está usando, tá? Então aqui eu criei duas variáveis, então, possui graduação e possui doutorado. Uma delas eu coloquei como verdadeiro, outra como falso. E aí eu executei lá um if, eu criei um if, onde eu tenho verifico se ele possui doutorado. Se ele disser que sim, ele vai dizer que possui graduação e doutorado, tá? O else if aqui, se possui graduação, então vai verificar se possui graduação. Se for verdadeiro, ele vai dizer que possui graduação, mas não possui doutorado, tá? E se nenhum dos dois for verdadeiro, aí sim ele mostra que não possui graduação, tá? E reparem que eu faço uma verificação. Se aquilo ali for verdadeiro, eu ignoro o resto. Se for falso, eu vejo a próxima. Se for verdadeiro, eu ignoro o resto. Então, sempre que eu for fazer, eu posso ter quantos else if eu quiser dentro do meu código, tá? Então, eu posso ter um if 500 else ifs e no final eu posso ou não ter um else ainda, tá? Então, tudo depende do que a gente precisa fazer. O else if, diferente de algumas outras linguagens, ele é escrito dessa forma aqui, tá? Então, a gente faz o else, espaço, if, tá? Tem algumas linguagens que é tudo junto, então tem que tomar cuidado para evitar problemas. E a gente tem o switch, tá? O switch, ele tem uma diferença que algumas linguagens que não tem, tá? Mas ele é bem tranquilo de ser utilizado. O switch, ele basicamente compara o valor de uma variável com valores pré-definidos, tá? E sempre que ele encontra aquele valor pré-definido dentro dessa variável, ele entra ali e executa um bloco de código. Como é que esse cara fica montado, então? E eu tenho que botar um break sempre no final de cada um dos blocos para evitar que ele continue executando os demais blocos, que diferente do else if, ele não para na execução da onde ele encontra, tá? Então tem uma coisinha que é muito importante. Então a gente faz assim, então, cor favorita, então, cria uma variável, disse que essa cor favorita é azul, nesse caso aqui, aí eu faço switch, a variável que eu quero, e aí eu faço os cases com cada uma das cores que eu quero mostrar. Eu quero azul, vermelho, amarelo, ou um default, que nenhum deles for verdadeiro, como se fosse o else do if, ele entra no default, tá? Só que reparem que eu coloquei lá o case azul, ele encontrou azul, mostrou aqui, olho para o céu,
e no final eu tenho que colocar um break. Se eu não colocar esse comando break, ele vai continuar executando, ele vai vir aqui, vai mostrar esse console.log olho para rosa, depois vai botar o console.log olho para o sol, até ele encontrar um break ou até ele encontrar o final da execução desse switch, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar com o switch, prestem atenção com esse tipo de coisa. Botou o case que vocês querem, o valor que vocês procuram dentro daquela variável, mostrou o bloco de código, executou o bloco de código que vocês precisam, e no final, antes do próximo case ou do default, coloquem o break, tá? O default tem que colocar o break? Não precisa, porque como ele é o último comando dentro dessa execução, ele não precisa do break no final, porque ele não vai ter mais nada para executar depois, tá? Mas se eu botar o break, tem algum problema? Também não vai ter problema nenhum. Então, eu, por desencargo de consciência, sempre que eu vou escrever um switch, eu boto em todos eles o final break para não ter problema, tá? Inclusive no default. Mas eu não botei aqui justamente para mostrar para vocês que isso é possível fazer sem esse break aqui, sem problema nenhum. Ele vai executar o default e vai seguir adiante. Aí tem um negócio que é bem interessante, tá? Que é a parte de truth ou false, tá? O que é o truth ou false? O true ou false são valores, tá? Outros valores que não o true ou false do booleano, tá? Que retornam valores como verdadeiro ou falso, ou true ou false, tá? O JavaScript tem alguns valores que são considerados false, tá? São os valores que a gente são considerados na hora de fazer um if lá, por exemplo, eles são considerados falsos, eles vão retornar falso. E os demais valores, praticamente todos, são considerados truth, tá? Então, os comandos false, basicamente, são esses aqui. Então, o if false, se eu botar o false lá, ele vai reconhecer como falso mesmo. Se eu botar um 0, ele é considerado um falso, tá? Então, tem que tomar cuidado. Se a gente faz uma subtração de valores, por exemplo, e o resultado final for 0, ele vai retornar como falso, não vai retornar como verdadeiro. O nota number, ele é considerado falso, tá? O null, o undefined e a string vazia, todos eles são considerados falsos, tá? Então, muito cuidado quando forem colocar informações que não o booleano, true ou falso, porque qualquer um desses valores aqui, eles são considerados falsos pelo JavaScript, tá? Então, esses valores específicos são considerados falsos. Eu quero passar o usuário, quero pegar os dados de um formulário, o usuário não digitou nada e mandou enviar os dados. Ele vai ser considerado falso se ele chegar aqui, tá? Porque a string vazia, ou abre e fecha aspas, ele é considerado falso, tá? E pode ser aspas simples, duplas, ou aquele outro da crase sem distinção. Se não tiver nada dentro dele, ele é considerado falso. Os demais valores, todos eles retornam verdadeiros, tá? Ou true, tá? Então, a gente tem o true, a gente tem 1, 2, qualquer número vai ser considerado verdadeiro. Se eu colocar um espaço dentro do meu if, ele já vai ser considerado verdadeiro, tá? Então, a string vazia, sem nada dentro da string, somente abre e fecha aspas, ela é falso, mas se eu colocar qualquer coisa ali dentro, ela já é considerada verdadeira, inclusive um espaço, tá? Um nome, ele é considerado verdadeiro, qualquer string, na verdade. Números negativos, eles também são considerados verdadeiros, tá? E um objeto, ele também é considerado verdadeiro, tá? O objeto a gente não viu ainda, a gente vai ver mais adiante, mas eles também são considerados verdadeiros. Então, tirando esses valores aqui... Opa, não voltou, por quê? Agora sim. Tirando esses valores aqui que são considerados falsos, retornam falso, os demais valores, todos, eles retornam verdadeiro, tá? Então, muito cuidado, às vezes, quando vocês querem fazer condicionais com valores, principalmente com valores enviados pelo usuário, pode ser que, dependendo do que ele enviar, não retorne o que a gente esperava lá. Por exemplo, se tu tem que fazer uma soma, uma subtração, se retornar 0, tu sabe que vai vir falso, mesmo o usuário tendo digitado alguma coisa, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Aí a gente tem um operador lógico de negação, tá? Ele é utilizado também nos comandos if, else, sem distinção. E a idade dele, a ideia dele é a gente ter o valor contrário do que retornaria, tá? Então se eu botar aqui, ó, ponto de exclamação, true, a resposta disso aqui, o que vai retornar desse cara aqui vai ser falso, tá? Então ele sempre vai trocar o valor. Se retornaria verdadeiro, ele vai retornar como falso. Se retornaria como falso, ele vai retornar como verdadeiro, tá? Então,
esse comando de negação eu consigo verificar o inverso daquele cara ali, tá? E a gente tem uma coisa que é muito legal, tá? Quando a gente não sabe, se a gente quer saber se um valor vai ser true ou false, tá? A gente pode utilizar esse comando aqui, ó, 2 pontos de exclamação e o valor que a gente quer. Por que ele vai fazer isso? Um deles trocaria o valor, então será verdadeiro, passa a ser falso, e o outro ele troca de volta. Então, eu automaticamente, quando eu faço isso, ele me retorna, então, qual é o valor que eu quero que está ali dentro daquela variável. Vou mostrar para vocês aqui. Dessa vez eu não vou usar o Visual Studio, eu vou botar direto aqui no console, tá? Porque o Visual Studio eu teria que botar console.log. Para evitar isso, a gente bota aqui direto no console. Então, se eu ver aqui, ó, 2 pontos de exclamação, abre e fecha, aspas, se eu entrar aqui, opa, por que ele não mostrou? Para ter mostrado falso. Por que ele está fazendo isso, bobalhão? Sempre se exibindo para mim. Será que eu vou botar console.log também? Não está funcionando esse console desgranido. Vamos ver se aqui a gente consegue. Cadê? Não sei porque não está funcionando o console aqui direto, mas tudo bem. Então a gente fez um console.log, só eu não queria fazer isso, mas tudo bem. Executei, ó, os 2 pontos de exclamação, abri e fechei umas aspas aqui, só para mostrar o que ele retornaria, e ele retorna lá como false, ó. Se eu colocar um espaço aqui dentro, salvar, olha, ele retorna como true. Então eu consigo fazer a verificação de qual é o tipo de, se é truth ou se é false, simplesmente colocando um valor aqui dentro, salvando, e ele já me mostra lá embaixo o que eu estou verificando aqui, tá? Eu não sei porque que o console não funcionou, porque quando eu colocasse esse cara aqui lá dentro do console, ele teria que ter funcionado, mas ele tá dando ruim lá, não sei porquê, tá? Mas você já sabe. Se vocês quiserem saber, eu quero saber se, sei lá, deixa eu pensar aqui, um objeto qualquer vai ser verdadeiro ou falso. Ó, tá lá como true. Então a gente consegue verificar qual é o tipo de dados que está aqui dentro, simplesmente mostrando ele lá no meu console.log lá, tá? Então isso aqui, quando vocês tiverem dúvida se alguma coisa retornaria verdadeiro ou falso, vocês podem fazer essa verificação utilizando 2 pontos de exclamação para verificar se ela é verdadeira ou falso, aquela expressão. Aí a gente tem os operadores de comparação, tá? Aqui exatamente igual a qualquer outra linguagem, tá? Aqui eu deixei o operador ternário ali, mais para falar sobre ele, que a gente vai falar mais adiante sobre uma forma mais simples de fazer o if, tá? Mas isso aqui vai ser para mais adiante. Ele ficou ali mais como para mostrar todos os operadores para vocês, tá? Então a gente tem o operador que verifica a igualdade, então, que é os 2 sinais de igual, tá? Ele verifica somente se os valores são iguais, tá? Então se eu tiver algo desse tipo aqui, vamos fazer aqui embaixo. If opa, 1 igual a 1, ponto log verdadeiro. Então ele vai mostrar o verdadeiro lá, porque o 1 é igual a 1, mesmo um sendo string e o outro sendo um número, tá? Então não interessa se o tipo de dados, se os valores que tiverem ali dentro forem iguais, ele vai considerar igual quando eu utilizo os 2 sinais de igual, tá? Quando eu verifico com os 3 sinais de igual, que seria a forma mais adequada de fazer esse tipo de coisa, eu verifico não só o número, mas também o tipo de dado, o valor, na verdade, mas também o tipo de dado que está ali. Então, se eu colocar 3 sinais de igual aqui, ele não mostra aquele verdadeiro lá embaixo. Por quê? Porque eles não são iguais. Eles têm o mesmo valor, mas o tipo é diferente, tá? Então, sempre que vocês quiserem que os dados sejam exatamente iguais, tanto em valor quanto em tipo, vocês colocam os 3 sinais de igual. Eu só quero verificar o valor. Bota 2 sinais de igual e ele vai dar certinho,
tá? A gente tem a mesma coisa, o diferente, então, para verificar se eles não são iguais, tá? Então a gente tem um ponto de exclamação igual, ele verifica se não são iguais, e aí a gente tem uma diferença deste cara aqui para este cara aqui, tá? Este cara aqui, ele verifica se os dois são iguais, tá? Neste aqui, ele verifica se ou o valor ou o tipo são diferentes, tá? Então ele não faz a verificação se os dois são diferentes, ele verifica se qualquer uma das duas coisas é diferente. Então, eles podem ser valores diferentes, então o mesmo tipo, mas valores diferentes, ou eles podem ser valores iguais e tipos diferentes. Então, se eu vier aqui nesse cara e colocar um ponto de exclamação, ele vai continuar retornando verdadeiro, porque mesmo os valores sendo iguais, os tipos são diferentes, tá? Se eu colocar só com um, ele vai me retornar, não vai me retornar nada, porque vai ser falso, porque eles são iguais. Então ele tem o mesmo valor ali, tá? Quando eu boto os dois sinais de igual com o ponto de exclamação, ele retorna verdadeiro, porque mesmo os valores sendo iguais, os tipos são diferentes. Então ele verifica uma coisa ou a outra, tá? A gente tem os comandos de maior que, menor que, se um valor é maior ou menor do que o outro, e a gente tem o maior ou igual, tá? Tem que prestar atenção nisso aqui, o maior ou igual é sempre assim, primeiro o maior e depois o igual, tá? Se botar o contrário, ele não funciona. E o menor ou igual é a mesma coisa. E a gente tem o operador ternário. O operador ternário ele é uma forma diferente de fazer o if, como eu disse para vocês. A gente vai ver ele mais adiante, só tá aqui para mostrar todos os operadores de comparação que a gente tem, tá? Não se preocupem com ele agora. Quando a gente voltar no operador ternário, aí eu mostro para vocês direitinho. A gente tem os operadores lógicos, tá? Operadores lógicos a gente tem dois tipos, a gente tem o e e o ou, tá? E a ideia é, eu tenho mais de uma comparação, mais de um valor verdadeiro ou falso, eu quero saber se os dois são verdadeiros ou se um dos dois é verdadeiro ou qualquer coisa desse tipo, tá? E aí a gente tem alguns casos que são meio diferente de outras linguagens, tá? Então, o operador e, então, compara-se uma expressão e a outra são verdadeiras, tá? Então, os dois e comerciais é o e. Então, eu verifico se as duas condições são verdadeiras. Caso ambos os valores forem true, então, se forem verdadeiros, o interpretador irá retornar o último valor verificado, tá? Então, eu verifico um, depois eu verifico o outro, e ele vai retornar esse último cara aqui, tá? Se algum dos valores for falso, o interpretador simplesmente retorna esse valor e não continuar verificando mais os dados, tá? Então, se ele encontrar um falso em qualquer lugar, ele retorna esse falso e simplesmente ignora o resto. Se esse falso estivesse primeiro, ele não ia nem verificar o gato ali no caso, tá? Então, como é que ele funciona aqui, então? Se eu tenho dois valores verdadeiros, tá? Ele vai retornar verdadeiro, de boa, tranquilo. Se eu tenho um verdadeiro e um falso, ele vai retornar falso, tá? Não importa se for o primeiro, o segundo, ou até posso ter várias operações juntas, tá? Então eu posso ter vários ex-comerciais. A partir do momento que ele encontra um falso, ele diz que toda aquela verificação é falsa, tá? Ó, então aqui ele vai retornar o falso porque foi o que encontrou falso. Aqui ele vai retornar falso porque foi o que encontrou falso. E aí aqui começa a ter algumas coisas um pouquinho complexas, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem os valores truth, que são qualquer string que não seja vazia, ela é considerada verdadeira? Pois é. Então aqui eu tenho, ó, o gato, a palavra gato, que seria verdadeiro, e a palavra cão, que também seria verdadeiro. Como eu disse aqui, ó, caso ambos os valores forem true, o interpretador irá retornar o último valor verificado. Ele não retorna como verdadeiro, ele retorna o valor que foi encontrado como verdadeiro, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente quer simplesmente fazer aquela comparação e retornar esse valor para alguma outra coisa. Na verdade, ele não vai retornar verdadeiro ou falso, ele vai retornar o valor que estava lá como verdadeiro ou falso, se for o caso, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é a mesma coisa. Lembra que eu falei para vocês? Números, o número 0 é considerado falso, qualquer outro número é considerado verdadeiro. Então aqui, ó, 5 menos 5 é falso. Ele já retornou o 0 aqui direto, tá? Mesmo não dando falso, deveria retornar falso, ele retorna o valor. Então retornou o 0 ali como valor falso. Aqui daria 10, ele retornaria como verdadeiro, tá? Mesma coisa aqui, então, o gato é considerado verdadeiro, eu posso comparar ele com o falso, tá? E aqui eu fiz uma outra verificação, então, ó, 5 é menor ou igual a 5, então é verdadeiro, e 13 é menor que 6 é verdadeiro também, então ele retorna verdadeiro, tá?
Então, a gente tem esse tipo de comparação para poder fazer, tá? E o operador lógico, na verdade, essa loja eu vou poder fazer, e eu posso fazer isso, como eu disse, com várias comparações, então posso ter vários verdadeiros falsos ali no meio, e ele vai verificar, várias expressões, na verdade, ali no meio, e ele vai verificar se elas são verdadeiras, se todas elas forem verdadeiras, ele retorna verdadeiro, se tiver alguma delas falsa, ele retorna esse falso e nem analisa o resto, tá? Então ele verifica, aonde ele acha um falso, ele ignora o resto da verificação e toca para frente. E a gente tem o comparador OU, tá? O comparador OU, ele é utilizado pipe para dividir as comparações, para fazer as comparações, tá? Então, é muito importante que vocês tenham cuidado quando forem utilizar, porque se vocês colocarem errado o operador, vai dar ruim, tá? O pipe é esse cara aqui, então, que é os dois tracinhos retos, tá? E ele é uma verificação do OU. Então, ou um é verdadeiro, ou os dois são verdadeiros, e ele retorna verdadeiro. Se os dois forem, ele só vai retornar falso se os dois forem falsos, tá? Então, aqui, ó, assim que ele encontra um dos valores verdadeiros, ele simplesmente retorna esse valor e ignora o resto da execução, que nem o outro, ele encontrava um falso, ele ignorava o resto. Esse aqui é onde ele encontra um verdadeiro, ele simplesmente ignora o resto e passa como verdadeira a expressão, tá? Então, aqui, mesmos testes aqui, então, ó, true e true, ele retorna verdadeiro. Verdadeiro e falso, ele retorna verdadeiro. Falso e verdadeiro, ele retorna verdadeiro de novo. Então, sempre que ele encontra o verdadeiro, ele retorna, tá? Ó, lembra que lá no E, com o cão e gato, ele retornava o cão? Porque era sempre quando ele retorna o último verdadeiro que ele encontra. No caso aqui, ele retorna o primeiro verdadeiro. Então, ele vai vir aqui e vai retornar o gato nesse caso aqui, tá? Aqui, ó, o 0 aqui é falso, mas o 10 é verdadeiro. Então, ele retorna o verdadeiro do 10. Ó, o gato é verdadeiro, ele retorna gato. E aqui ele retorna verdadeiro porque os dois são verdadeiros, tá? Então, sempre que vocês tiverem essas comparações, vocês vão retornar verdadeiro ou falso, dependendo das comparações que a gente tem entre esses valores. E, novamente, que nem o E, eu posso ter vários OUs, um do lado do outro, e aonde ele encontra um verdadeiro, ele simplesmente passa adiante, tá? Uma coisa que é muito importante nesse caso aqui, a gente pode ter misturas de E e OU, tá? Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque esses E's e O's, eles funcionam meio que independentes. Então ele vai verificar esses dois valores, depois os outros dois valores, como algo desse tipo aqui. Então ele vai fazer, se eu tiver aqui, true, e, true, ou true, então ele vai verificar este cara aqui com este cara aqui, e este cara aqui com este cara aqui, e não a resposta desses dois com esse cara aqui. Como é que a gente pode analisar a resposta desses dois com esse cara aqui? Simplesmente vem aqui e coloca mais um parênteses nesse cara, porque, e assim como nos operadores aritméticos, quando eu boto parênteses, primeiro ele analisa o que está dentro dos parênteses, e depois ele vem vindo analisando os demais. Então eu posso ter diversos parênteses aqui, posso ter algo dessa forma aqui, e depois isso aqui fazer com E, true, ou true. Então eu posso fazer isso aqui 500 mil vezes e não vai ter problema nenhum. Ele vai procurar esses valores aqui e vai identificando eles conforme ele vai encontrando, e aí ele vai achar o resultado no final e vai dizer, ó, o final de tudo isso, essa expressão aqui vai ser verdadeiro ou falso, ou seja lá o que for, tá? Então, vocês conseguem fazer esse tipo de verificação utilizando esses operadores lógicos, tá? Que permite que a gente faça análise entre comparações, tá? Entre expressões. Então, eu tenho uma expressão que retorna verdadeiro aqui, tem uma outra que retorna verdadeiro aqui, nesse caso aqui, todas elas retornam verdadeiro, tá? Mas a gente vem analisando todas para no final a gente ter um resultado final dizendo, ó, analisando tudo isso aqui, eu retorno verdadeiro ou retorno falso, e aí eu executo ou não um comando, tá? Nesse caso aqui ele vai retornar verdadeiro, porque como tudo é verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro ali sempre. Bom, atividades para vocês. O que eu tenho? Dessa vez a atividade é um pouquinho maior, mas toda ela é bem simples, tá? Precisam criar um documento HTML que possua um JS associado, tá? Pode ser interno ou externo, novamente. Vocês podem colocar de qualquer um dos dois jeitos que vai ser aceito, sem problema nenhum.
e depois façam o que for solicitado aqui, tá? Tem algumas coisas que simplesmente vocês vão verificar se os valores são verdadeiros ou falsos, nesse caso aqui, vão ver o que vai retornar de uma expressão, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão fazer uma verificação se a idade de vocês é maior do que 18 anos. Então vocês vão ter que fazer lá um if, por exemplo, e verificar se a idade de vocês é maior do que 18, é igual a 18 ou menor que 18, tá? Bem fácil de fazer. Depois vocês vão ver qual é o valor que vai retornar nessa expressão aqui, tá? Então vocês vão ter essa expressão, e aí dessa expressão vai retornar um valor, que vai estar nessa variável. Vocês têm que verificar, então, qual é esse valor, tá? Se retornou verdadeiro, ou se retornou falso, se retornou um número, o que vai retornar desse cara aqui, tá? Depois vocês vão ter que fazer a verificação se essas variáveis que eu criei aqui embaixo, então, são truth ou false, tá? Então vocês vão ter que verificar se elas são verdadeiro ou falso. Já mostrei para vocês como é que faz isso. A ideia é que vocês façam uma comparação aqui do total de habitantes entre o Brasil e China. Acho que a coisa ficou depois, não. Então vocês vão fazer uma comparação, então ver qual deles que tem mais, qual que tem menos. Faltou uma parte nessa coisa aqui. Então, a ideia é que vocês me digam qual o país que tem mais habitantes ou qual que tem menos habitantes. Aqui, então, vocês vão fazer uma verificação, tá? E me dizer, então, qual é o valor que vai retornar desse cara aqui. Basicamente, vocês vão escrever ele lá no console e vão ver o que vai mostrar para vocês. E vocês vão pode botar lá no próprio JS como um comentário qual foi o valor retornado, tá? E nessa aqui também. Bem simples, bem fácil. Bem simples, bem fácil para vocês fazerem, sem problema nenhum. Nada demais. Eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem essa atividade da segunda-feira, porque eu acabei me esquecendo de postar o vídeo para vocês, tá? Mas são 2 atividades bem pequenas, bem fáceis de fazer, vocês não vão ter problema com isso. Aconselho que façam o quanto antes para evitar esquecer de fazer depois, como vocês vão ter um prazo um pouco maior, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que a gente viu na aula de hoje? Não? Tá tranquilo? Vamos ver se vai estar tranquilo depois, na hora do trabalho. Agora é o inicial, agora é mais fácil mesmo. Daqui a um pouco começa a complicar um pouquinho quando a gente for ver a parte do Doom, como é que faz para pegar e por aí vai. Mas não tem muito mistério nesse primeiro momento. Bom, se vocês não têm dúvidas... Não é da mesma forma, Ria. É um pouco diferente. Para a gente linkar o CSS, a gente usa o link aqui dentro do head. O JS, a gente usa a tag script, tá? E bota o src, então, com o nome do arquivo que a gente quer. Essa aqui é a forma de fazer. E a gente faz, quando a gente vai importar o script, a gente sempre coloca lá no final do documento, tá? Um pouco antes de fechar o body. Tá? Nesse caso, eu poderia colocar todo um documento HTML aqui em cima, e antes de fechar o body, eu boto lá o script src, o nome do arquivo que eu criei. Nesse caso aqui, script.js. Tá? O CSS a gente usa algo dessa forma aqui. Ou a tag style, pode ser feita aqui dentro, que não é aconselhado, ou o link, link CSS, aqui já faz todos aqui, e aí o nome do arquivo que eu quero passar fica aqui dentro do href, para carregar o CSS. Sim, vai ter trabalho de JS esse ano ainda. Vamos colocar o vídeo da aula no Moodle. Sim, eu vou colocar. Eu esqueci de colocar da segunda-feira, mas eu vou colocar tudo para vocês lá. O vídeo e o PowerPoint para vocês verem e a atividade para vocês mandarem já. Pois é, Maria. Normalmente é assim. Agora fica tudo fácil. Na hora de botar em prática é que começa a vir as dúvidas. Por isso que eu passo exercício para vocês já começarem a colocar em prática e tirar alguma dúvida se for o caso na próxima aula. Tá, já respondi a Marina. Mais alguma coisa? Bom, se ninguém tem mais dúvidas, a gente fica por aqui. Nos vemos na segunda-feira novamente. Agora, quando terminar a aula, já vou botar os vídeos lá para vocês no Moodle.
eu já subi tudo no YouTube, eu só esqueci de linkar no Moodle, e aí eu já boto para vocês, e aí a gente fica tudo emparelhado. Pode sim, Maria Eduarda, sem problema. Tchau, pessoal. Bom final de semana para vocês.